Olá! No nosso dia de hoje, do curso de Resgate de Espaços Confinados, nós vamos fazer uma abordagem do módulo 7, Ventilação em Espaços Confinados, onde a gente vai fazer uma abordagem rápida das referências normativas que já foram citadas anteriormente em outros módulos. Vamos falar sobre os tipos de ventilação que são utilizados em espaços confinados para garantir a segurança dos trabalhadores e resgatistas. Gaps da ventilação, que a gente vai ver mais à frente, que são desvios aí do planejamento para o resultado, né, obtido aí nas ventilações de espaços confinados, e os benefícios da ventilação e prevenção de acidentes, que é o nosso foco, garantir a nossa segurança fazendo atividades de emergência em espaços confinados. Nossas referências normativas que regulamentam as atividades de espaço confinado, tanto para trabalho quanto para resgate, temos a NR33, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que fala que tem que ter sistema de ventilação em espaços confinados. A NBR 16577, que é uma norma de referência, trata sobre as especificidades das medidas de proteção, procedimentos e focando na prevenção de acidentes. E lá fala sobre sistemas de ventilação, fala sobre os tipos de ventilação que existe e como devem ser aplicadas essas ventilações nos espaços confinados. E temos também outras normas de referência, que são outras normas de referência internacionais. Essas normas internacionais, elas são utilizadas pelo CBMS para aprimorarmos as nossas doutrinas e buscarmos nessas normas informações que são idôneas para que a gente possa incrementar o nosso POP e fazer uma educação continuada para vocês. Quando a gente fala sobre ventilação em espaços confinados, nós devemos voltar lá no conceito de espaço confinado para verificar o quão importante é, numa atividade de salvamento e resgate, ter um sistema de ventilação. Lá na própria definição, prevista pela NR33 e também pela NBR 16577, fala sobre os requisitos que um espaço, um ambiente, deve possuir para que possa ser caracterizado como espaço confinado. E lá, nos dois últimos itens do conceito, da definição de espaço confinado, ele fala o seguinte: onde a ventilação existente é insuficiente para remover contaminante, um espaço que tenha uma ventilação insuficiente para remover contaminante, ou se nesse espaço possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio em algum momento. Se existe essa possibilidade de ter deficiência ou enriquecimento de oxigênio, ou se a ventilação é constatado que não consegue remover contaminantes, então é necessário que tenha um sistema de ventilação como uma medida técnica de prevenção, que está previsto inclusive na NR33 também. Falando sobre os tipos de ventilação que existem, né, previstos pelas normas de referência, a NR33, a gente fala sobre a ventilação natural. Essa ventilação natural, ela utiliza as próprias correntes de ar do ambiente externo ao espaço confinado e as aberturas que existem nesse espaço confinado para tentar remover os contaminantes. Nós não temos controle sobre esse tipo de ventilação e por isso não é a mais recomendada. Temos o sistema de ventilação mecânica. Esse sistema de ventilação mecânica, lá na NBR 16577, fala sobre ventilação mecânica geral diluidora, que pode ser utilizada por insuflação de ar, que é demandando ar positivamente, insuflando ar para o ambiente, por exaustão, também diluidora por exaustão, retirando o contaminante do ambiente e substituindo por uma atmosfera não contaminada, ou pelo sistema combinado, que é utilizando tanto a insuflação de ar simultaneamente com a exaustão, o sistema de insuflação e exaustão simultaneamente. E também a NBR 16577 traz a definição de ventilação local exaustora, que é quando eu vou capturar o contaminante na fonte, próximo da onde está sendo eliminado ali, está sendo produzido, e captura esse contaminante e retira do espaço confinado. E é situação mais específica, onde se tem trabalho a quente, pinturas em geral. Falando sobre os desvios aí dos sistemas de ventilações que são utilizados nos resgates e espaços confinados, a gente pode encontrar alguns que eu selecionei aqui, elenquei alguns aqui que são os mais importantes, que são os pockets, que são os bolsões de ar contaminado que podem ser gerados em alguns espaços confinados,
onde a ventilação não está conseguindo alcançar e turbilhonar aqueles contaminantes, ficam retidos em alguns pontos do espaço confinado. O curto-circuito, que pode ser gerado pela própria recirculação de ar do ar contaminado, que é retirado do espaço confinado e retorna para dentro do espaço confinado, gerando essa anomalia, esse desvio, esse gap. Ou quando eu tenho um sistema de ventilação ineficiente por não conseguir abranger todo o espaço confinado. Então, uma parte do espaço confinado é ventilado e a outra parte não é ventilada, também chamado de curto-circuito. Quando a gente escolhe o equipamento de ventilação inadequado de acordo com o tipo de contaminante que eu identifiquei na minha análise de risco, se ele é mais denso, se ele é menos denso, então eu acabo utilizando um sistema de ventilação por insuflação e era para utilizar um sistema de exaustão. Erro de cálculo quando a gente faz avaliação de risco e verifica o tempo que deve existir para que aquela atmosfera seja removida completamente e tenha uma atmosfera aceitável para a respiração, certo? Curvas acentuadas nos dutos de ventilação, que quando você coloca essas curvas acentuadas, você acaba tendo perda de carga, tendo perda de pressão do sistema de ventilação e fazendo com que ele seja ineficiente. A vazão dele acaba não sendo e pressão o suficiente para atender todo aquele ambiente de espaço confinado. E o comprimento dos dutos e posição deficientes também. Quanto maior o comprimento do duto, maior é o atrito do ar com os dutos e tem perda de carga. Então acaba gerando uma ineficiência da ventilação por conta desses sistemas de ventilação por dutos mal colocados, mal posicionados ou dutos muito longos. E a potência do sistema de ventilação. Tem que levar em consideração o espaço confinado que a gente vai propor a ventilação e saber se o equipamento que a gente tem é da potência suficiente para fazer a substituição da atmosfera contaminada por uma atmosfera respirável. Se os senhores observarem aqui, no canto superior esquerdo, a gente vai ver um exemplo de ventilação natural. A ventilação natural, ela precisa de ter planos de abertura no espaço confinado, abertos, né, com a boca de visita aberta, para que as correntes de ar do meio externo adentrem ao espaço confinado e acabe retirando, removendo essa atmosfera contaminada, certo? Esse contaminante. Então, se você observar, eu tenho um plano de abertura na parte superior ali e nas laterais, na lateral. Então, a corrente de ar entra pela lateral, acaba expulsando o contaminante pela parte superior. Isso é um exemplo de ventilação natural. Eu posso ter uma ventilação natural que seja com dois planos de abertura na horizontal, um na mesma direção do outro. E pode ser que esse tipo de ventilação natural gere um curto-circuito, porque a corrente de ar passa ali de uma boca de visita para outra, e a parte superior, se for um volume muito grande, o espaço confinado, acaba não sendo removido o contaminante dessas áreas e acaba retendo um contaminante nesses locais aí, criando pockets, que foi o que a gente falou anteriormente. Se os senhores observarem aqui a parte inferior direita, a gente vai ver ventilação por pressão positiva, ventilação por pressão negativa e ventilação combinada. Tem aqui os três exemplos. Nos dois primeiros exemplos, a gente observa o contaminante de cor verde. E aí, por pressão positiva, a gente insufla ar para o espaço confinado e pela mesma boca de visita, pelo mesmo plano de abertura de boca de visita, é removido o contaminante, é expulso esse contaminante. Quando a gente tem a pressão positiva, eu vou insuflar ar e o contaminante vai ser removido. Quando eu tenho ventilação por pressão negativa, eu vou posicionar o duto de ventilação de modo que eu consiga retirar o contaminante e uma atmosfera não contaminada vai substituir aquele contaminante que foi retirado do ambiente. Vai ocupar o volume deixado por esse contaminante que foi removido. E quando eu tenho uma ventilação combinada, eu acabo fazendo o sistema bilayer, o sistema onde eu consigo insuflar e exaurir ao mesmo tempo. Quando eu faço isso, eu tenho a otimização do meu sistema de ventilação, eu diminuo o tempo de permanência do sistema de ventilação para que possa substituir a atmosfera contaminada por uma atmosfera respirável e eu consigo ter uma garantia de muito mais eficiência e eficácia com esse tipo de sistema.
ok? É importante a gente levar em consideração, quando a gente for fazer uma ventilação em espaços confinados, na direção do vento, para que não possa ter uma recirculação do ar contaminado para dentro do espaço confinado, que é o que está representado na parte superior esquerda, observando aí ó, o risco da ventilação, mostrando o homem no sentido de retirada do contaminante. Então, ele pode se contaminar até mesmo fora do espaço confinado, dependendo da concentração e da toxicidade da substância, estando fora, próximo da boca de visita, se tiver sido removido o contaminante direcionado para onde ele está, ok? Nós temos aí, do lado direito, na parte superior e inferior, mostrando o sistema de exaustão, capturando o contaminante mais denso que o ar, com um prolongamento do duto na parte superior aí, ó, chegando próximo ao contaminante no piso do espaço confinado, fazendo a retirada desse contaminante. O ar que é respirável, o ar que não está contaminado, acaba substituindo esse volume de ar contaminado que está sendo retirado pelo sistema de exaustão. Okay? Se a gente parar para analisar essa figura da parte inferior direita, a gente vai observar aí que o contaminante, diferente da figura da parte superior direita, ele tem a densidade menor do que o atmosférico. Então, ele se posiciona na parte superior do espaço confinado. Se ele se posiciona na parte superior, eu não preciso de duto prolongador utilizado aí junto com o equipamento de ventilação. Eu vou posicionar na boca de visita, que está aí na vertical, o meu equipamento de exaustão, vou fazer a exaustão do ar contaminado, do contaminante, junto com o ar, e eu preciso fazer a reposição desse ar atmosférico por baixo. Então eu tenho que ter uma boca de visita, um outro plano de abertura, para que possa ter entrada de ar e substituir essa atmosfera que está sendo retirada, removida pelo exaustor, por uma atmosfera que seja aceitável, respirável. Eu trouxe aqui para os senhores alguns exemplos de curto-circuito e outros erros comuns na parte de ventilação em espaços confinados. Se a gente observar na parte superior, a gente vê um curto-circuito provocado por recirculação de contaminante. Não teve um prolongador para que o contaminante que esteja sendo exaurido não entre em contato com o ar que está substituindo o contaminante dentro do espaço confinado, então ele acaba recirculando no espaço confinado. E um exemplo de correção desse curto-circuito é você colocar um prolongador, um mangote flexível, para que a gente possa fazer a captura do contaminante, expulsar o contaminante e o contaminante não entre em contato com o ar que está sendo o substituto do contaminante retirado do espaço confinado, certo? Embaixo a gente vê um sistema de ventilação por exaustão com curto-circuito por conta de não conseguir abranger todo o espaço confinado. As bocas de visita, que são utilizadas para fazer a captura do contaminante e a substituição do ar contaminado, ele não consegue abranger todo o volume do espaço confinado, consequentemente formam pockets, bolsões de contaminantes que podem permanecer ali por não ter sido provocados a serem removidos daquele ambiente pelo próprio sistema de ventilação. Esse outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui fala sobre o sistema de ventilação por insuflação. E aí a gente observa aqui que tem um curto-circuito por recirculação do ar que está sendo removido do espaço confinado. O contaminante que está sendo removido está sendo recapturado pelo sistema de admissão do sistema de insuflação. Mas existe uma solução viável para isso, que é a gente ter aberturas adicionais e por essas aberturas adicionais ser removido o contaminante sem ter contato direto com o sistema de admissão do sistema de ventilação. Lembrando que esse sistema de ventilação por insuflação com duas aberturas, a gente tem que observar a direção do vento e fazer sempre a favor do vento a liberação do contaminante, não contra o vento, no sentido onde está posicionado o sistema de ventilação, senão vai ter recirculação do ar contaminado também. Quando utilizamos o sistema de ventilação como medida de controle, é importante que a gente atenda a alguns requisitos da ventilação, né? Garantir que tenhamos uma concentração de oxigênio aceitável ao organismo humano, entre 19,5 e 23. Garantir que a atmosfera, em hipótese alguma, se torne potencialmente explosiva e inflamável.
remover contaminantes tóxicos, que vai garantir que a gente não tenha nenhum tipo de acidente dentro do espaço confinado, garantir conforto térmico e prevenir a claustrofobia. Neste módulo, falamos sobre sistema de ventilação. Vimos os objetivos da ventilação, vimos os benefícios de uma boa ventilação, vimos os principais erros que ocorrem no sistema de ventilação em espaços confinados. Mas em uma ocorrência real, como o chefe de guarnição deve proceder? Então vamos lá. Chegou numa situação de emergência em espaços confinados, o chefe de guarnição deverá fazer uma avaliação preliminar de risco, uma análise preliminar de risco eficiente. Fazer uma avaliação atmosférica inicial eficiente. Utilizar o sistema de ventilação da viatura. Não tendo o sistema de ventilação na viatura, procurar no local da emergência com os responsáveis para a utilização de algum sistema de ventilação que esteja disponível. Não tendo um sistema de ventilação disponível, o chefe de guarnição, então, deverá priorizar monitoramento contínuo da atmosfera, fazer o uso de equipamento de proteção respiratória autônomo ou linha de ar mandado com cilindro de escape e priorizar sistemas de ventilação natural, utilizando as próprias aberturas dos espaços confinados.